Olá, tudo bom, gente? Bom dia. Vamos voltar então com os nossos vídeos e agora a gente vai começar uma matéria nova, tá? Que não é nem tão fácil, mas também não é tão difícil. Estamos falando dos connectors, os conectivos. Conectivos são aquelas palavras que unem frases, unem orações, unem ideias e palavras dentro dessas orações. Tá? Então a gente tem que prestar atenção, porque cada um desses connectors, eles têm, na verdade, uma função diferente, né? Eles vão ter um sentido diferente. Então vamos a eles, né? Antes, a gente tem que entender o seguinte, né? Existe um basic vocabulary, que é o vocabulário básico, né? Antes de ir para a lista dos conectivos, a gente tem que saber o que é sentence, subordinate clause, noun phrase. Tá? Então, a sentence é a oração que a gente já conhece, tá? Subordinate clause seria a oração subordinada, assim como em português. Né? Em português vocês já devem ter aprendido a oração subordinada adjetiva, substantiva, adverbial, né? Em inglês a gente tem a mesma coisa, tá? Nós temos as subordinative clauses, né? E aí a gente tem a adverbial clause, adjective clause, né? Que também é chamado de relative clause, tá? E os noun phrase. Noun phrase são os grupos nominais, tá? Então, por exemplo, dentro de uma oração, a gente pega todo o sujeito dessa oração, por exemplo, é, aquele pássaro azul cantava alegremente. Então a gente pega aquele pássaro azul, que é um grupo de, vamos dizer assim, de palavras que na verdade não possuem um verbo como o termo central, tá? Então a gente vai ter aí um substantivo como termo central, né? O pássaro, aquele pássaro azul. Então, aí no caso a gente tem uma noun phrase, tá? Que seria um grupo nominal, um grupo de palavras aí que seriam aquele pronome, pássaro substantivo e azul adjetivo, tá? Então vamos lá. Sentence. A sentence is a group of words which has at least a subject and a verb, and which can stand on its own. It can be independent. Então, assim, a sentence é uma frase, tá? É um grupo de palavras que pode ter, que tem no mínimo um sujeito e um verbo, tá? E que também pode se sustentar sozinha, tá? Ela é independente. Então, por isso que ela é uma frase. Ela tem um sentido completo aí, né? Ela vai ter um verbo, então também é uma oração, tá? He called. A gente tem um subject, que é o he, e called, que é o verbo. All three conditions must be there. Example, if it cannot stand on its own, it is not a sentence. Se ela não tiver, vamos dizer assim, se ela não suportar, se ela não tiver como se manter, né? Ela não é uma frase. Por exemplo, when he called, aí não é uma frase, ela é uma oração, tá? Apenas. Because he called, nesse caso, ó, elas sozinhas elas não têm sentido, tá? É isso que eles querem explicar. Então, para ser uma sentence, sozinha, ela tem que ter sentido, tá? Então é só a gente lembrar. Sentence alone has sense, ok? Noun phrase. Noun phrase é um grupo nominal, tá? A phrase, quer dizer, um grupo de palavras, whose head is a noun. Como eu falei, o núcleo, né, do noun phrase é um substantivo. Pode ser também a pronoun or a gerund acting as a noun. Então, nesse caso, a palavra obrigatoriamente ela tem que ser um substantivo ou um outro, uma outra classe de palavra,
tá? Mas que funcione naquele momento como substantivo. Então pode ser um pronome ou pode ser um gerúndio em inglês, tá? It can be accompanied by determiners. Então a gente tem os determinantes aí acompanhando, tá, o sujeito, no caso aí, né, o substantivo ou palavra substantivada. Adjectives or other modifiers, and it always functions as the subject or the object of a sentence. Então ele vai funcionar sempre como sujeito ou objeto de uma frase, tá? These wonderful actors, quer dizer, aqueles atores maravilhosos. Então a gente tem o noun aqui, que é o head, né, que é o núcleo, tá? E a gente tem os determinantes, né, que é o these, e o adjetivo aqui, que é o wonderful. Isso é chamado de noun phrase, tá? É um grupo de palavras que tem o substantivo como seu núcleo. Subordinate clause. Aí a gente aqui já tem uma oração subordinada. A subordinate clause is a group of words which also contain at least a subject and a verb, but which cannot stand on its own. It is dependent. Chega essa hora, a gente já não enxerga mais, né? Dependent. Ainda a letrinha é branca, né? Because he called. Então, nesse caso, olha só, é uma oração subordinada, né? A oração subordinada é um grupo de palavras que contém, no mínimo, tá, um sujeito e um verbo. Mas ao contrário da sentence, tá? A oração, aqui ela, né? A frase, perdão, né? A oração subordinada, ela é dependente, ela precisa, né, de uma outra oração para ela ter sentido, porque aqui, ó, because he called, a gente tem um connector, o conectivo, SB, que é o subject, que é o sujeito, e called, que é o verb. It needs a main clause to complete its meaning, viu? Precisa de uma oração principal para completar o significado, tá? It is only a fragment of a complex sentence. Então, ela é apenas uma parte, tá? De uma oração completa. Então, a gente tem aqui que a gente aqui no Brasil chama de período, tá? Complex sentence. Nós temos main clause, subordinate clause, tá? Quando a gente estudou with clause, né? A gente já entrou, na verdade, nessa matéria, tá? Que o with não deixa de ser um connector. Ele faz a conexão de uma oração, só que de uma oração subordinada condicional, tá? Aí nós temos uma lista, né, de connectors e cada um deles tem um sentido diferente, tá? Eu achei esse PowerPoint ele está em espanhol, então vocês vão ver que as palavras aqui elas vão estar traduzidas para o espanhol, mas vamos fingir que a gente não está vendo isso, tá? E aqui a gente vai ver o seguinte: essas palavras, in addition to, as well as, apart from, except for, besides, todos eles vão conectar noun phrase, quer dizer, eles vão completar grupos de palavras, não necessariamente uma oração, tá? A frase tá aqui, ó, in addition, moreover, furthermore. Então, esses aqui a gente tem que usar com as frases, tá? Com as orações. Ele vai, na verdade, ligar a oração a outra, né? E o and, also, e to, tá? There are conjunctions within sentence. Então, aqui, essas conjunções, elas podem ligar elementos dentro da oração, tá? A gente vai ver isso. Eu vou tentar enxergar o que está lá embaixo. Vamos lá. Então, aqui é a primeira. In addition to obesity,
fast food causes serious health problems. Então, assim, é como se for... Aqui é addition, né? Addition, na verdade, ela vai adicionar uma ideia a uma outra, tá? A gente tem duas ideias aí, uma adicionada à outra. Então, a gente vai usar addition. Ó, in addition to obesity. Então, assim, além da obesidade, né? Fast food causes serious health problems. Então, os fast food, que são aquelas comidas que a gente já viu, né, até presencialmente, são os lanchinhos dos fast foods, né, causam, eles também são chamados de junk food, né? Então, fast food causes serious health problems. Junk de lixo mesmo, tá? Então, causam sérios problemas de saúde. Besides obesity, então além da obesidade, fast food. Então nesse caso ele não está ligando uma oração a outra, tá? Ele está ligando na verdade uma noun phrase, quer dizer, ele está ligando um grupo de palavras. Aí no caso só obesidade, né? Ele está ligando obesidade, que é o substantivo, a uma outra a oração, tá? E ali embaixo, ó, fast food causes obesity, as well as, tal qual, né? Serious health, tanto, eu acho que aqui é tanto quanto, né? Como também, perdão, como também, tá? É. O assim como, eles até colocaram aqui como assim como, né? Fast food causes obesity, então os fast food causam obesidade, assim como sérios problemas de saúde. Aqui a gente tem uma noun phrase. Tá ali, ó, serious health problems. Na frase, né? Vamos ver. Aí, nesse caso, a gente tem que prestar atenção à vírgula. Você usou in addition, vírgula. Moreover, furthermore, what's more besides, vírgula. Ok? Então, note the comma. Porque fast food causes obesity. In addition, it may also cause serious health problems. Então aqui a gente já viu o seguinte, ó, os fast food causam obesidade. Além de, ali ó, ademais, né? Além de causar, de também, assim, além disso, né? Também pode causar sérios danos, sérios problemas de saúde, tá? Fast food causes obesity besides, além de, né? It may also cause serious health problems, tá? O and aqui agora eu não estou conseguindo enxergar por causa da luz. Deixa eu ver se apagando aqui. Vai ficar assim, fast food causes obesity. It may also, eu acho que é isso, né? It may also cause serious health problems. Eu acho que foi isso. Tá, então a gente usou also, que é também, né? E o and, que é o e, tá? Vamos ao próximo. Connectors of contrast. Então aqui, na verdade, agora é o contrário. São ideias contrárias, tá? Contrast. Então, ela, além da adversativa, né, a nossa oração coordenada adversativa, ela também é a adverbial concessiva, tá? Lá eles têm essa mesma ideia junta, né? Então a gente tem ali como noun phrase, lá, ó, in spite of, despite. Então, no caso, a gente só está ligando o grupo de palavras. Ó, in spite of the calories, I love burgers. Despite the calories, né? I love burgers. Quer dizer assim, eu tenho duas ideias ali, né? Que são contrárias, as calorias e o hambúrguer. Quer dizer, é como se fosse assim, embora, né? Mesmo, não, aqui, como ficar em português, assim? Tá.
Apesar das calorias, eu amo hambúrguer, tá? Agora que eu vi, tá até aqui, ó, apesar de, né? Subordinate clause, agora com a oração subordinada. A gente tem although, embora, né? Even though, ainda que, even if, while, whereas. Tá? Então a gente vai ter ali, ó. Although burgers contain a lot of fat, they're delicious. Então assim, ó, embora os hambúrgueres contenham muita gordura, eles são deliciosos. Né? Eu tenho que concordar. Mas, aqui, agora é quando a gente une as frases, né? Sentence. Note the comma. Então aqui a gente tem que prestar atenção à vírgula, né? Ali, ó, tem vírgula depois do however. Ali, ó. Burgers are tasty. However, they contain a lot of fat. Então, assim, os hambúrgueres são deliciosos. Embora eles contenham muita gordura. Tá? Então aqui, ó, they contain a lot of fat, it's a sentence. É uma frase. Ela está sendo ligada pelo however, a primeira, né? Burgers are tasty. Tá? Vamos ao próximo. Aqui a gente tem o but, né, que é o mais usado. Yet, still. Então tá aqui, ó. Seria algo como mais, porém, todavia, né? Aqui, ó. I know burgers are unhealthy, yet I eat a lot of them. Eu sei que os hambúrgueres são não são saudáveis, vamos dizer assim, ficar em português assim, né? Eu sei que os hambúrgueres não são saudáveis. Ainda assim, tá? Ou apesar de, né? Apesar disso, eu como vários deles, tá? Connectors of cause and reason. Então aqui a gente tem aqueles conectivos, né, que vão, os conectores ou conectivos, que vão unir frases que indicam causa e consequência. Tá? Aqui no caso reason, razão, né? Então a gente tem because of, due to, que é a mesma coisa, tá? Esse owing to quase ninguém usa. Thanks to, as a result of, né, como consequência de. Aí tem o because, que talvez seja o mais usado. O since, que é usado no início da frase, assim como as. E o seeing that. Seeing that eu nunca vi, mas vamos continuar. My brother is on a diet due to his obesity problems. Então assim, meu irmão está de dieta por causa dos seus problemas de obesidade. Tá? He expects to lose 15 kilos as a result of the diet. Então aqui, lembrem que estamos ligando noun phrases. Aqui não tem verbo, então não é sentence, nem é uma oração subordinada. Tá? Então aqui, ó, ele espera perder 15 quilos como resultado da dieta. Tá? Então ele está ligando noun phrase. Aqui, subordinate clause. Aqui, oração, agora sim, oração subordinada. Since he had serious health problems, he went on a diet. He went on a diet because he had serious health problems. Então, notem que quando começa com o conectivo, a gente usa a vírgula no meio, tá? Se não começa, a gente não usa, porque na verdade é como se o conectivo fosse a vírgula, tá? Connectors of result, quer dizer, o resultado, né? Então, a consequência. As a result, consequently, as a consequence, therefore, thus, for this reason, that's why. Então a gente vai sempre unir frases, tá? Aqui, ó. The flood destroyed the village,
As a result, many people lost their homes. Tá? A enchente destruiu a vila. Como resultado, muitas pessoas perderam suas casas. I think, therefore, I am. Penso, logo, existo. Tá? In English is this. I think, therefore, I am. Connectors of purpose, que é para indicar intenção de alguma coisa. Então, in order to, so as to. Aqui pra gente virou finalidade, tá? To show finality. Então, é finalidade, tá? Então, in order to, so as to, o to, in order that, so that. Então, a gente tem, né? Ligando o infinitivo. You must study in order to learn. Você deve estudar para passar, tá? Com o propósito de passar. You must study so as not to be illiterate. Você deve estudar para que você não seja analfabeto, tá? Subordinative clause with a modal verb. Então aqui a gente vai ter modal verbs na oração subordinada. You must study so that you can become educated. Você deve estudar para que você possa se tornar uma pessoa educada, quer dizer, educado no tipo de saber, né, a matéria da escola, tá? Isso é muito importante, que são os connectors of time and sequence. Conectores de tempo, né? A gente tem o when, o while. Acho que aqui nem tem sim. When, while. E os de sequência, geralmente são aqueles que, quando a gente escreve uma história em inglês, a gente tem que colocar, né? First of all, at first, then, next, thank you, next. Não. In the end, finally. Tá? Então, esses aí a gente sempre vai unir, né, frases. A gente vai ligá-lo a uma frase. Tá? E notem a vírgula que vem logo após cada um deles. Tá? Por exemplo, at first, a princípio, she thought he was an idiot. An idiot. Quer dizer, primeiramente, ela achou que ele fosse um idiota. Then she started to get to know him better. Aí, depois, né, logo, ela começou a conhecê-lo melhor. Soon, she began to change her mind. Aí, logo, ela começou a mudar sua mente, né, mudar sua ideia. Eventually, she fell passionately in love with him. Aí, finalmente, né, ela se apaixonou por ele, né? She fell in love, passionately in love. Quer dizer, ela se apaixonou por ele, né? Então, no final, eles acabaram juntos. Aí a gente tem aqui os connectors de time and sequence que unem oração subordinada. Então, a gente tem aí, ó, when, while, as, before, after, until, as soon as, by the time. Aqui. Cinderella danced and danced until her feet hurt. Então, Cinderela dançou e dançou até seu pé doer, né? Aí começa com before, que ó, quando começa, lembrem do que eu falei. Começou com conectivo ou connector, né? Conector, a gente vai ter que usar a vírgula. Conector, vírgula. Não conector, sem vírgula, tá? Se fosse o contrário, ó, deixa eu ver. She jumped into her coat before. Aí não tem vírgula, tá? Noun phrase. Eu não vou conseguir ler aqui, gente. Sinto muito. Aqui a gente tem before, after, until e during, ligando grupos nominais. Então deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui.
Cinderella. Ah, não consigo, perdão. Não, não dá. Tá muito claro ali embaixo. Connectors of opinion. Esses eu coloquei, claro que eu não vou pedir todos eles em prova, tá? Antes que vocês fiquem nervosos, né? Que eu conheço que algumas pessoas na turma começam a ficar nervosos, né? Então, assim, não fiquem preocupados, a gente vai usar só os principais. E eu coloquei isso, esse último, né, de Connectors of Opinion, só para mostrar para vocês que tem como você dar a sua opinião em inglês usando um conectivo. Então, geralmente é o personally, in my opinion. Todo mundo só fala in my opinion, né? As I see it, in my view. E tem outras expressões, ó. I strongly believe that, I feel that, I think that, it seems to me that, it seems to me you lived your life. Tem uma música que é assim. It is clear that. Tá? Então, aqui a gente vai ver, ó. Personally, I prefer watching films in the original version. Então, é um conectivo de opinião, ó. Pessoalmente, eu prefiro assistir filmes na versão original, tá? E aqui, para expressar a realidade, a gente tem in fact, as a matter of fact, actually é muito usado, tá? Então tá aqui, ó, the film was good, in fact, a realidade, né, vamos dizer assim, it was one of the best, erraram aí, tá? Best I've ever had. I have seen, tá? Então é isso, minha gente. Eu vou deixar lá para vocês depois as orientações dos exercícios que a gente vai fazer, tá? Estarei lá esperando vocês para qualquer dúvida ser tirada durante a nossa aula. E é isso. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem bem. Se cuidem.